você. Hoje eu estarei falando um pouquinho com você sobre a existência de Deus. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz para hoje. Está em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: No começo Deus criou o céu e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Veja bem, em Gênesis capítulo 1, a gente vai ver toda a criação de Deus. Deus criando a terra, Deus criando o mar, os animais, as estrelas, o sol, a lua, o dia, a noite. Deus criando o homem, toda a criação de Deus. E a Bíblia também, ela vai nos falar que só no Antigo Testamento tem para mais de 1000 expressões Deus se comunicando com o homem. Quando diz assim, olha, Deus, falou Deus, né? Disse o Senhor, veio a palavra do Senhor. Deus falando com o homem através de seus servos, através de seus profetas, Deus se comunicando. A Bíblia, ela é toda, ela conta a história do povo de Deus. Não é um livro de ciência, mas é um livro de fé, né? É um livro da história do povo de Deus, com suas dificuldades, com suas lutas e com a sua comunicação com o Deus Todo-Poderoso. E é interessante a gente pensar que a Bíblia toda, ela foi escrita por mais de 40 homens. Mas essa escrita da Bíblia, ela foi inspirada através do Espírito Santo. Não foi pela vontade do homem, mas através do Espírito Santo de Deus, movendo o homem a escrever a história, a falar da existência de Deus, a falar da sua criação, da sua vontade, do que Ele quer que o homem faça, que o homem obedeça. É toda uma história, onde nós, como povo de Deus, cristãos que somos, a gente somos regidos através da Bíblia, nossa regra de fé. Está tudo aqui, tudo que um cristão precisa fazer para obedecer a Deus e se dar bem, não só nessa vida, mas a gente conseguir a nossa vida eterna, que é a conquista de todos nós que somos cristãos. Eu lembro agora de uma história de um velho árabe, que esse homem, ele não sabia ler e nem escrever. Mas esse homem, ele tinha uma fé muito grande em Deus, e todas as noites ele orava com muito fervor, pois ele acreditava nesse Deus maravilhoso. Só que o seu chefe, um dia, ele não acreditava em Deus, e um dia chegou para o seu empregado, né, esse homem, esse árabe, e perguntou para ele, né, por que você tem tanta fé? Como é que você sabe que esse Deus existe, se você não sabe nem ler nem escrever? Aí aquele crente, né, árabe, ele respondeu: grande Senhor, eu conheço, né, a existência de Deus através dos sinais. Como assim? O seu chefe indagou para ele. Aí o servo, com muita humildade, ele explicou: quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa
que está longe do Senhor? Como é que reconhece quem a escreveu? Aí o seu chefe diz assim, pela letra. Aí ele sim, tá. E quando o Senhor recebe uma joia, como é que o Senhor sabe quem a fez? Aí o seu chefe olhou assim, pensou, através do ourives. Aí o servo riu, né? Deu um arzinho de riso e aí acrescentou. E quando o Senhor ouve passos de animais ao redor da sua tenda, como é que o Senhor sabe que foi um carneiro, ou foi um boi, ou foi um cavalo? Aí o seu chefe ficou assim pensando e disse assim, olha, através dos rastros que os animais deixam ao redor da tenda. Então, o seu servo convidou-o para ele acompanhar até fora da tenda e mostrou o céu, mostrou aquelas estrelas, milhões de estrelas brilhando no céu, né? A lua. E aí ele exclamou respeitosamente, Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser de homens. Não pode ser de homens. Nesse momento, o seu chefe começou a chorar e se ajoelhou diante do seu servo na areia e começou a orar juntamente com ele. O que nós podemos ver, né, na leitura que a gente viu em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, e nessa história, né, que esse servo mostra ao seu patrão, né, os sinais de Deus, a gente pode tirar para nossas vidas que Deus, ele se mostra a todos nós, através de toda a sua natureza, através de toda a sua criação, através de nós mesmos, porque quando a gente olha para nós, nós temos um corpo trabalhando como uma máquina perfeita. Tudo do nosso corpo tem a sua engrenagem, o seu modo de trabalhar, de funcionar. E tudo isso foi feito por Deus, é criação dele. Quando a gente vê as estrelas, meu Deus, nós aqui em Foz do Iguaçu, se a gente for nas cataratas, ver aquela beleza, é impossível a gente olhar para o céu, para o mar, para o ser humano, para o sol, para as estrelas, para... Ai, meu Deus, tudo. E a gente não acreditar que por detrás de toda essa criação existe um ser poderoso, um ser que arquitetou tudo isso para nós, seres humanos, e entregou. E o interessante é que quando a gente pensa na existência de Deus, como é que a gente pode acreditar nessa existência de Deus? Como? Através da sua palavra. Nós temos a palavra de Deus toda feita, toda terminada. De Gênesis a Apocalipse está a história toda contada. E quando a gente começa a ler, né, todas as histórias, tudo que tem na Bíblia, é impossível a nossa fé não ser trabalhada e a gente ficar igual esse chefe desse árabe, né? Desse árabe que era crente, né? É impossível, porque a nossa fé, quando eu falo que a Bíblia, ele não é um livro científico que prova. Não, a gente não tem a necessidade de provar, porque a fé não se prova. A fé você tem ou não tem. E a fé, a gente só pode ter ela em nossas vidas se a gente for buscar nas Escrituras, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus.
sentir esse Deus falando conosco todos os dias, em todos os momentos, conversando com esse Deus, que essa conversa é uma mão dupla. Eu converso com Ele e Ele conversa comigo. Eu pergunto, eu faço pergunta para Deus e Ele me dá as respostas, igual Ele fez durante toda a sua história que é contada na Bíblia. Então Deus, Ele existe e Ele está perto de nós, nos ouvindo. Ele é o Criador de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo pode fazer nas nossas vidas. E é esse Deus maravilhoso que está nessas páginas desse livro maravilhoso, que se a gente buscar compreender, se a gente buscar estudar, a gente vai ter um relacionamento maravilhoso com esse Deus, onde vai chegar o momento em que muitas vezes somente a palavra de Deus pode nos animar, nos levantar, nos dar força, nos dar ânimo, porque a gente sabe o que esse Deus maravilhoso fez na vida dos nossos antepassados. E através do que está escrito na Bíblia, da existência de Deus, que fala em cada página, a gente pode ter também a nossa fé. Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, como a Bíblia fala. Mas é nessa fé que Deus vai trabalhar. É nesse tamanho de grão de mostarda que Deus vai fazer os milagres em nossas vidas. Então, que vocês possam estar pensando, e eu quero deixar uma frase para essa semana, para estarmos pensando, que diz assim, olha: as emoções não se acendem facilmente quando a alma está totalmente absorta em coisas materiais. Nós jamais poderemos ter a certeza da existência de Deus se nossa vida estiver atrelada em coisas materiais. Se a gente viver uma vida só pensando em ter, em ganhar, em trabalhar, em buscar fama, a gente precisa se desvincular um pouco dessas coisas materiais para que a gente possa sentir a presença de Deus, para que a gente possa sentir Deus sussurrando aos nossos ouvidos todos os dias, batendo. Ó, tem lugar para mim na sua vida, na sua casa, na sua história. Ó, eu posso entrar e fazer parte da sua vida. Todos os dias Deus bate em nossa porta e pergunta. Cabe a nós deixar Ele entrar e fazer os milagres acontecer em nossa vida. Porque Deus existe? Existe. Mas Ele precisa que a gente abra o nosso coração para que possa entrar e fazer morada. Que essa semana você reflita um pouquinho sobre isso. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até a próxima semana, se Ele quiser. Fica na paz de Jesus, amém?